quem ainda não pôde estar conosco nos encontros anteriores. Agradecer a professora Eunice pelo aceite do convite. Agradecer ao professor Aldi também pelo aceite, vai estar conosco daqui a uns dias. Nós agradecemos imensamente aos acadêmicos que aqui estão, produtores, professores, técnicos. Esse é um evento, como a professora Sheila disse, de extensão. Ele já está acontecendo desde fevereiro, já tivemos, né, 3 encontros de custos, finanças e economia solidária. Se vocês quiserem assistir aos vídeos, eles encontram no link no YouTube da FACE, é fácil de acessar, a gente vai colocar aqui no chat também, e vocês podem divulgar esse evento. Nós estaremos também fazendo uma cartilha, e, se Deus assim abençoar, no segundo semestre, quem sabe, estaremos lá presencialmente nos assentamentos. Nós agradecemos mais uma vez a presença de todos. Durante o evento, é muito importante que você faça pergunta, coloque no chat, se assim for do seu interesse. A professora Helenice depois vai poder responder. E também nós estaremos colocando um link para a certificação. Esse link, se você assim o quiser, é muito importante que você responda ao questionário, é breve, para que você receba o certificado. Do mais, meu muito obrigada. Obrigada, professora Jane. Então, esse projeto de extensão, né, a gente vai dar continuidade, e o professor Aldi, que está aqui conosco nessa noite, vai estar com a gente no próximo encontro. No final, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o próximo encontro. Eu quero agradecer aqui a presença do, cadê? O Ademar, que está aqui, produtor rural nosso lá do assentamento Itamaraty. Deixa eu ver se é. Acho que ele é, Ademar Damer. Outros produtores também que estiverem aqui, sejam bem-vindos. Muito obrigada pela presença de vocês. É uma honra poder estar com vocês aqui. Então, vou apresentar a professora Helenice, que é a nossa palestrante da noite, né, dessa oficina. A Helenice Souza dos Reis Góes, ela é engenheira de pesca e doutora em ciências de alimento, tem experiência na área de tecnologia do pescado, com ênfase em manejo pré-abate sobre a qualidade de carnes de peixe e desenvolvimento de produtos. Hoje, a professora Helenice vai estar falando sobre o aproveitamento integral de peixes. Professora Helenice, muito obrigada pela disponibilidade e por nos prestigiar com a sua presença e com o aprendizado. Fique à vontade, a sala é toda sua. E o pessoal também, fiquem à vontade, se porventura tiverem dúvidas, quiserem colocar no chat, tá? Fiquem à vontade. Olá, boa noite a todos. Sheila e professora Jane, eu inicio agradecendo a vocês pelo convite. É sempre uma honra poder participar de um evento de tal magnitude e também uma oportunidade incrível para a gente divulgar o aproveitamento integral de peixes e, é claro, divulgar a tecnologia do pescado. Todos estão vendo a minha apresentação? Sheila, sim? Tudo bem, né? Então, na aula de hoje, palestra. Na palestra de hoje, o objetivo é apresentar para vocês formas e alternativas de aproveitamento dos resíduos do pescado. Vamos falar um pouco sobre o que são esses resíduos, a importância desses resíduos e diversos produtos que podem ser feitos a partir desses resíduos, ok? Como é uma palestra curta, né? Em torno de 1 hora, a ideia é dar um panorama geral para vocês. Então, o objetivo são apresentar esses produtos. É claro que o processamento tecnológico pode ir bem, os detalhes do processamento tecnológico pode ir bem mais além do que eu vou passar para vocês hoje, mas eu acho que o interessante é que surja essa centelha e dessas ideias de aproveitamento que vocês verão no decorrer da apresentação, ok? Vamos lá. A gente vai falar sobre peixes, mas eu trouxe esta figura, né, porque mostra o aproveitamento de bovinos e o aproveitamento de produtos e subprodutos e coprodutos da bovinocultura de corte. Então,
Antes da gente falar sobre peixes, eu queria que a gente lembrasse um pouco e voltasse o nosso olhar para uma cadeia produtiva também já bem estabelecida há muito tempo. Então, existe até aquele ditado, aquele dizer que do boi só não se aproveita o berro, certo? Então, além dos cortes cárneos, nós temos aproveitamento de vísceras, do couro, das tripas, do sangue feito farinha de sangue, do sebo, dos pelos, o próprio esterco sendo utilizado como fertilizante, ossos e cascos sendo utilizados na fabricação de gelatina. E, para ser simplista, porque existem mais de 55 áreas que podem ser 55, como que poderia dizer? Locais onde podem ser utilizados, de aproveitamento tecnológico que podem ser utilizados a partir do processamento de bovinos. Tanto que hoje em dia a gente não diz que, por exemplo, o couro ele seja um subproduto do processo do processamento de bovinos, e sim um coproduto, assim como diversos outros coprodutos que fazem com que essa cadeia produtiva tenha uma agregação de valor altíssima. E é claro que, trazendo esses exemplos, eu não quero comparar a piscicultura com a bovinocultura de corte, mas sim que seja uma fonte de inspiração para a gente, até porque a piscicultura está se consolidando, já é bem consolidada, mas aos poucos essa parte de aproveitamento de resíduos vem se consolidando pouco a pouco. Então, que sirva de fonte de inspiração. E assim como a bovinocultura, nós temos também a produção de aves e de suínos que segue por esse mesmo caminho, que é o aproveitamento integral desses produtos, certo? Vamos falar um pouco sobre peixes e principalmente, né, sobre a tilápia, a espécie mais produzida aqui no Brasil. Quando nós falamos de produtos a partir da tilápia, o que vem na nossa mente? Filé, certo? São os filés que são mais comercializados, a forma que nós mais encontramos, e em menor parte nós encontramos também no mercado postas, certo? Entretanto, em qualquer mercado, não é em qualquer mercado que nós vamos que nós encontramos, por exemplo, hambúrguer, steaks a partir de peixes, certo? Então, a gente pode dizer que o principal produto são os filés, certo? E esses filés, o que eles representam? Em torno de 35% do peso do peixe no total. Ou seja, isso para tilápia, para outras espécies de peixe também. A porção carne normalmente varia entre 30% e 40%, dependendo da espécie. E é um valor muito baixo para a gente considerar que esse é o principal produto e com maior valor agregado, certo? Vamos falar desses 65%, e eu trago aqui uma foto de resíduos de tilápia, certo? Esses resíduos, é claro, não são. Essa é uma imagem nem um pouco atraente, né? E que demonstra os resíduos do processo de filetagem de tilápia. Então, o que nós temos aqui nesses resíduos? E qual que é o destino desses resíduos? Então, essa foto ela foi tirada imediatamente antes desses resíduos entrarem na produção de farinha. Então, esses resíduos, na maior parte das vezes, eles são transformados em farinha de peixe. Em menor grau, e para frigoríficos que não têm acesso a farinheiras, ou não têm um volume tão grande que compense a instalação de uma farinheira, esses resíduos eles também são transformados em compostos orgânicos, ou em alguns frigoríficos do nosso Brasil, eles ainda podem ser destinados a aterros. Olhando para esses resíduos aqui e olhando para esses dois subprodutos, né? Farinha de peixe e compostos orgânicos. Pensando aqui na farinha de peixe. Essa farinha de peixe, produzida a partir de resíduos do processamento, ela não é de qualidade superior, como a farinha produzida a partir de peixes inteiros e bem interessante para a nutrição animal. Então, essa farinha ela é considerada de segunda qualidade porque ela tem um teor muito alto de
minerais e menor teor de proteína bruta. Ou seja, é uma farinha de segunda qualidade, ainda assim utilizada na alimentação animal, nas rações, entretanto, não tem um valor agregado tão alto como a farinha de peixe de primeira qualidade, produzida a partir de peixes inteiros, né? Normalmente de água salgada. Vamos olhar então para esses resíduos aqui. Então, aqui nós temos principalmente carcaças, certo? É claro que lá as carcaças, na figura anterior, as carcaças estavam misturadas com as vísceras, cabeças, mas enfim, quando nós olhamos aqui para essas carcaças, quando a gente olha mais de perto, nós vemos alta quantidade de carne aderida a essas carcaças. E será que essa carne e essas carcaças, elas têm algum valor nutricional? E por que elas são destinadas somente para a produção de compostos orgânicos para serem utilizados na agricultura e para uma farinha de peixe que é de menor qualidade? Vamos pensar em termos de qual seria o valor nutricional desses resíduos. Então, nós sabemos que a carne remanescente da carcaça, ela tem uma composição idêntica ao filé, certo? Que foi retirado. É claro que o processo de retirada da CMS, né, através de máquinas de desosso ou as despolpadeiras, elas acabam modificando levemente as características da carne. Entretanto, em essência, o valor nutricional desses resíduos é composto por proteínas de alta qualidade e digestibilidade, idênticas às proteínas que são encontradas nos filés. Então, essas proteínas são as mesmas, ou seja, as mesmas proteínas do filé, e quando nós falamos em peixes, normalmente a gente associa o consumo de peixes a uma alimentação mais saudável. Então, por quê que essa alimentação é mais saudável? Principalmente pela composição das proteínas, composição dos lipídios e vitaminas e minerais também. No caso dos lipídios, a porção lipídica dos peixes é diferente da de outras espécies, principalmente porque os peixes, o perfil lipídico deles possui ácidos graxos com alto grau de insaturação, certo? Quando a gente fala em ácidos graxos altamente insaturados, a gente lembra logo dos ômegas, né? Só fazendo um adendo, claro que peixes de água doce, eles têm uma quantidade bem inferior de ômega 3, né? Normalmente são outros ômegas que estão presentes, entretanto, esses lipídios, em comparação com peixes de água salgada, entretanto, esses lipídios, eles são compostos em maior parte por ácidos graxos poliinsaturados. Além disso, o pescado é conhecido por ser fonte de vitaminas A, D e do complexo B, e também minerais, ferro, cálcio e fósforo. Ou seja, essas carcaças e esses resíduos, eles possuem sim valor nutricional e interessantes para o seu consumo, inclusive humano, certo? E como que esse consumo pode acontecer? Ou seja, o que mais pode ser feito além de destinação para a produção de farinhas e compostos orgânicos? Então, trouxe aqui 10 principais subprodutos que podem ser feitos a partir desses resíduos, para que a gente tenha um aproveitamento integral do pescado. Vamos falar um pouco, então, sobre carne mecanicamente separada, sobre concentrados proteicos, silagens, hidrolisados, sobre curtimento de peles, aproveitamento de escamas, gelatina, enzimas digestivas, farinha e óleo, é claro, e compostos orgânicos. Coloquei aqui essas alternativas, farinha e óleo e compostos orgânicos, para falar também, uma vez que são os grandes segmentos do aproveitamento de resíduos. Vamos falar um pouco sobre carne mecanicamente separada, ou a CMS. A CMS, ela é obtida a partir de carcaças e também de aparas da filetagem. O que são essas aparas da filetagem? Principalmente no processamento da tilápia, são, como vocês estão vendo nessa foto aqui, no canto superior,
São as espinhas que são retiradas do filé em um processo chamado toalete. Então, essas aparas da filetagem em pacu e outros peixes redondos, nós temos as aparas da filetagem que podem ser retiradas do filé também, dessas posições que estão aqui. Então, esses dois produtos, né, as carcaças e as aparas, podem ser submetidos a máquinas de desossa. Essas máquinas de desossa, elas também são conhecidas como despolpadeiras. Trouxe até um vídeo aqui para vocês que demonstra esse processo em uma máquina despolpadeira, né, em uma máquina de desossa. Então, as carcaças, percebam que as carcaças elas continuam com as nadadeiras, a entrada das carcaças e a saída da carne mecanicamente separada. É claro que as carcaças que forem destinadas para o preparo de CMS, elas precisam, desde o momento de retirada do filé, elas precisam ser armazenadas em condições higiênicas e também de temperaturas adequadas, uma vez que as CMS serão destinadas posteriormente para o consumo humano. E esse processo é necessário não só para CMS, por exemplo, se as carcaças forem destinadas depois para a produção de outros produtos com maior valor agregado, também é necessário que o frigorífico tenha esse cuidado com a qualidade higiênico e sanitária desses resíduos. Além da CMS, desse produto, nós também temos outra opção, uma vez que as máquinas de desossa, elas são mais caras e envolvem, né, uma estrutura específica para o seu uso. Outra opção seria a moagem das aparas. Então, aquelas aparas do processo de piletagem, elas podem ser moídas em um moedor comum. Trouxe até aqui o exemplo, né, para que esses ossos eles ficam imperceptíveis ao tato. A moagem 3 vezes em disco de 3 milímetros, mais 3 vezes em disco de 1,5 milímetros, a gente tem um produto, né, uma carne moída de peixe disponível para utilização e com características bem parecidas à CMS. Para quem está aqui em Dourados, nós temos uma peixaria aqui em Dourados que comercializa carne moída de peixe a partir de peixes redondos. E esse produto, tanto a carne mecanicamente separada como as aparas moídas, elas podem ser destinadas para a produção de diversos produtos. Trouxe exemplos aqui de empanados, fish burgers, almôndegas, quibe, salsichas, produção de surimi e posteriormente preparo de cane, entre muitos outros, que podem ser elaborados com essas aparas moídas ou com a CMS. E como nós como também temos produtos comerciais disponíveis. É claro que não são todos os mercados que terão disponíveis, né? Não é fazendo propaganda, né, da Coca-Cola, mas é uma das principais que tem uma gama enorme de produtos à base de peixe. E trouxe essa imagem bem grande para vocês verem aqui, olha. CMS de tilápia formatada, empanada, pré-frita, cozida e congelada, certo? Então, existem já produtos, é claro que esses produtos, é um pouco mais difícil de nós encontrarmos em todos os mercados esses produtos, e isso demonstra também a dificuldade de inserção desses produtos no mercado e a importância de agregação de valor a esses resíduos, certo? Mas, pensando a nível industrial e a partir daquelas fotos que eu mostrei, aí vocês podem me dizer, Lenice, eu quero fazer, mas que receita que eu vou utilizar a partir disso? Que formulação que eu vou utilizar? Uma vez que essa etapa de formulação das receitas, ela é bem difícil até a gente chegar a uma receita correta, certo? E aí eu compartilho com vocês esse livro
que ele está disponível virtualmente nesse link aqui. Se vocês quiserem, depois, assim como todas as bibliografias que eu vou trazer aqui durante a apresentação, posso compartilhar com vocês. E nesse livro, ele traz várias receitas a partir de polpa de peixe. Olhem só nesse exemplo aqui. Existem receitas gourmet nesse livro, e todas essas aqui de bolinho, passando por quibe, tortas, escondidinhos. Existem também receitas para alimentação escolar neste livro, né? Também com polpa de peixe, né, ou a CMS, e também receitas caseiras. E aqui vocês podem ver hambúrguer, macarrão, lasanha, panqueca, assim por diante. Então, são diversas receitas que já estão disponíveis. Existe também um livro que o professor Aldi Feiden, e na época que eu estava na graduação, que foi, só que eu acredito que ele não esteja disponível virtualmente, né? Só de forma física, mas também foram desenvolvidas receitas pensando na alimentação escolar, a partir de CMS de Pacu. Então, existem para vocês verem que existem já essas receitas desenvolvidas e que são muito interessantes para que não se precise iniciar do zero no desenvolvimento de um produto, principalmente pensando em pequeno produtor e nesses aproveitamentos. Certo? Vamos falar um pouco sobre concentrados proteicos. Sou suspeita de falar desse assunto porque ele é realmente apaixonante. Na verdade, o aproveitamento de resíduos como um todo é muito interessante. Os concentrados proteicos são produtos desidratados e moídos com conteúdo variável de proteínas. E esse conteúdo de proteínas, ele vai variar conforme o método de obtenção que for empregado, certo? E conforme o método de obtenção, esses produtos eles podem apresentar ou não sabor e aroma de pescado. Como que nós fazemos para retirar sabor e aroma do pescado? Com o uso de solventes. Então, principalmente etanol, um dos exemplos, né, podem ser utilizados, etanol com auxílio de temperatura também, nós conseguimos fazer a retirada de sabor e aroma do pescado, que consiste principalmente nos lipídios. Então, normalmente, esses concentrados proteicos, eles são produzidos a partir de carne mecanicamente separada. Nós já fizemos a partir de aparas moídas também, ou mesmo as carcaças podem ser utilizadas sem passar por máquina de desossa, elas também podem ser utilizadas para a produção de concentrados proteicos. Esses concentrados proteicos, trouxe aqui uma metodologia. Por exemplo, imersão da carne mecanicamente separada em etanol, prensagem, e aí nós fazemos 3 tratamentos com etanol a temperatura de 70 graus por 20 minutos, nova prensagem, secagem, trituração, e aí nós teríamos os concentrados proteicos tipo A ou B, com teores de proteína chegando a 90%. É um valor altíssimo de proteína. E onde que nós usaríamos esses concentrados? Em outros produtos alimentícios, através da inclusão desses concentrados em outros produtos alimentícios. Entretanto, vocês viram que aqui essa produção de um concentrado proteico do tipo A ou B, ela exige tempo, maquinário específico e em função da quantidade de matéria-prima, a gente tem também um alto valor agregado e um alto custo de produção desses concentrados proteicos, certo? Ou seja, um concentrado proteico do tipo C, ou seja, que não passe por esse processo de desodorização, seria conhecido como uma farinha de peixe para o consumo humano. E ela pode ser produzida a partir das carcaças. E, dependendo da espécie de peixe que for empregada para a produção desse concentrado, nós teremos concentrados com um odor e sabor mais forte ou menos forte. A tilápia, ela é uma matéria-prima muito versátil, e para isso existe já
trabalhos da professora Maria Luísa Rodrigues de Souza, lá da UEM, e ela tem vasta literatura sobre a produção desses concentrados proteicos, ou essas farinhas de peixe para o consumo humano. E é muito simples esse processo de obtenção. Bastaria fazer o cozimento das carcaças, a prensagem, moagem, desidratação e uma nova moagem, e nós teríamos essa farinha de peixe. Observem aqui, farinha de resíduos de tilápia, de salmão e de atum. Como eu falei, né, a característica final desse concentrado vai depender da matéria-prima inicial. E a tilápia, ela é muito interessante, uma vez que esse concentrado, ele tem baixíssimo cheiro e odor de baixíssimo cheiro e baixíssimo gosto de tilápia ou de peixe, ou seja, permite a inclusão desse produto em outros alimentos sem prejudicar o seu sabor ou suas características originais. Diferente da farinha de salmão e, é claro, de atum, que dão esse gosto mais forte aos peixes. Aos peixes não, aos produtos alimentícios. Nós fizemos um trabalho de TCC recentemente, em que nós produzimos esse concentrado proteico do tipo C, né, a partir de aparas da filetagem do tambacu, essas aparas moídas. E percebam, ó, nós fizemos o cozimento por 60 minutos em panela de pressão, posteriormente nós fizemos a prensagem, e essa aqui é uma prensa de queijo, né, é isso mesmo. Aí aqui a torta de prensa moída em multiprocessador e desidratada. A única questão na produção dessa farinha de peixe para o consumo humano é que a gente precisa de um desidratador de alimentos, ou seja, no forno convencional nós não conseguimos fazer, uma vez que exige temperaturas mais baixas, nesse caso entre 70 a 80 graus essa temperatura. Entretanto, diversos desidratadores de alimento, existem até alguns fornos que são desidratadores também, que cheguem a essas temperaturas mais baixas, viabilizam a produção dessa farinha de peixe em escala não comercial. E esse concentrado proteico, é claro que esse feito a partir de tambacu, ele tem um cheiro e um sabor forte, uma vez que é um peixe com alto teor de lipídios, e então, entretanto, a inclusão dele em outros produtos pode ser feita também. É claro que em menor quantidade do que se a gente comparar com o concentrado proteico a partir de tilápia. E aqui trago para vocês, quem estava com fome antes, né? Aí aqui a gente tem sobremesas. E nós temos diversos produtos. O que vocês imaginarem de produtos pode ser incluído concentrados proteicos. Alguns exemplos de trabalhos já publicados, em parceria com a professora Maria Luísa Rodrigues, de Souza, lá da UEM, tá? Alfajor, macarrão, biscoito de polvilho, pão integral, pão francês também, palitos de cebola, snakes, barra de cereais, bolos, pão de mel, lasanha, e outros que não caberiam aqui nesse slide, tá? Então, é para vocês verem que é uma agregação de valor interessantíssima a produção de concentrados proteicos e a sua inclusão. E quem é pai aqui está assistindo essa palestra, né? Quem for pai e tiver filhos que estão passando por esse processo, né? Longo de restrição alimentar, né? Não é seletividade alimentar. Aí a gente tem produtos que são com menor teor de carboidratos, menor valor calórico e ricos em proteínas do pescado e também os minerais presentes no pescado, uma vez que esses concentrados proteicos eles têm um teor de minerais mais alto, certo? Então, esse é um campo interessantíssimo. E aí vocês falam, se é tão interessante, quem não conhecia antes, né? Se é tão interessante, por que nós não encontramos esses produtos à venda no mercado? E é claro que hoje, se um dono de frigorífico perguntasse para mim, me apresente um estudo de viabilidade que eu quero investir em concentrados proteicos para agregação de valor e outros produtos.
o que que a gente iria dizer para ele, né? Que, por enquanto, nós não temos um mercado consumidor bem estabelecido e que vá aceitar esses produtos, certo? Então, a gente esbarra nessa falta de conhecimento dos concentrados proteicos pela população em geral. E é isso que a gente precisa trabalhar, que nós do setor produtivo, que nós precisamos trabalhar, é essa divulgação de novas formas de aproveitamento dos resíduos do pescado. E eu espero, nessa vida ainda, né, encontrar, observar esses produtos à venda e formas de agregação de valor aos resíduos de peixe que não somente as que temos hoje em dia, certo? Então, são coisas muito interessantes que podem ser feitas e que, quando nós pensamos em um produto para o consumo humano, tem altíssimo valor agregado, bem mais agregado em relação a produtos que são voltados para a alimentação animal, certo? Então é isso. É isso sobre os concentrados proteicos. Quem se interessou e deseja fazer em casa com os seus resíduos do processamento, existem já esses trabalhos, a maioria deles eles têm acesso aberto. E os que não, que se tiverem interesse, entrem em contato comigo, eu deixo meu e-mail no final da apresentação que eu envio esses trabalhos para vocês. Ou mesmo se vocês colocarem o nome da professora Maria Luísa no Google Acadêmico, aí vocês já teriam acesso a maioria desses trabalhos, uma vez que essas receitas elas já tem análise sensorial sobre elas e já foram determinadas a porcentagem correta de inclusão. É claro que não é essas inclusões, não é a gente sair colocando, por exemplo, que beleza, então eu vou colocar 30%, 40% de concentrado proteico e retirar a farinha de trigo. Claro que não, né? Também não é tão maravilhoso assim. A gente vai ter problemas tecnológicos depois, uma vez que a gente retira a farinha de trigo e tem problemas em função da diminuição da rede do glúten, certo? Então, entretanto, existem porcentagens, essas porcentagens elas já foram bem estudadas e existe vasta literatura sobre esse assunto. Então, dependendo do produto, produtos doces, a gente consegue normalmente uma inclusão maior de concentrados proteicos, dependendo do produto que se esteja fazendo. E, por exemplo, em produtos doces, a gente não quer que esse sabor apareça. Já em produtos salgados, talvez, por exemplo, palitos de cebola ou snake, sabor peixe. Lasanhas, esse sabor de peixe ele pode estar mais presente, então permite uma quantidade maior de inclusão, certo? Mas esse é um campo bem vasto que pode ser utilizado, né? Que pode ser produtos que podem ser feitos, certo? Trouxe também, passando para o nosso próximo produto, né? Subproduto. São as silagens. E as silagens, assim como as compostagens, elas são uma alternativa bem interessante para o pequeno produtor, que tem uma quantidade de resíduos pequena, certo? Por quê? O que são essas silagens? Elas representam um produto liquefeito, como vocês podem ver aqui. Essa aqui é uma silagem fermentada, essa da foto, obtido pela hidrólise dos resíduos por enzimas endógenas em meio ácido ou fermentado. Isso porque existe a silagem ácida e a silagem fermentada também. A metodologia de obtenção das silagens é muito simples, como eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. E as silagens, elas podem ser utilizadas para alimentação animal. Inclusive, eu trago aqui para vocês uma formulação de ração adaptada para a piscicultura. Entretanto, é algo para pequenos volumes, ou seja, um pequeno frigorífico, uma vez que tivesse um frigorífico pequeno que tivesse quantidades grandes de resíduos, enfrentaria o obstáculo de armazenagem dessas silagens. Então, ela é bem adequada para o pequeno produtor que
processa peixes esporadicamente e tem aqueles resíduos e deseja dar um destino um pouco mais nobre para eles, do que simplesmente destinar para aterros. Essa silagem, ela é feita, então podemos ter silagem fermentada e silagem ácida, e ela é feita a partir dos resíduos moídos. Então, exige que se tenha uma máquina de moer para que esses resíduos sejam moídos. A silagem fermentada, ela é conseguida através da adição de uma fonte de carboidrato, que pode ser o melaço de cana, e também uma fonte de micro-organismos. A fonte de carboidrato vai servir de substrato para esses micro-organismos. Então, iogurtes vencidos, soro de leite, da produção de queijo, pode ser utilizado como fonte de micro-organismos também, uma vez que essas fontes tenham lactobacilos, elas podem ser utilizadas, e fungistático e antioxidantes. Daqui a pouco eu trago para vocês porcentagens, tá? Que podem ser utilizadas para o preparo de silagem fermentada. E temos também a silagem ácida, que demanda ácido orgânico e ácidos inorgânicos. Um é mais caro, entretanto é mais fácil de ser manipulado, e outro é mais barato, entretanto é mais forte. Então, a unção dos dois é mais interessante para o preparo de silagem ácida. No caso da silagem ácida, olha, um exemplo seria 1% de ácido acético, 1% de ácido fosfórico, fungistático e antioxidante. Silagem fermentada, 2,5% de iogurte vencido ou soro de queijo, 7,5% de melaço, fungistático e antioxidante. Percebam as características diferentes da silagem ácida e da silagem fermentada. A silagem fermentada tem esse aspecto mais líquido. A silagem ácida, ela atinge pHs muito baixos, então, na maioria das vezes, ela precisa ser neutralizada com cal antes de ser utilizada em rações artesanais, diferente da silagem fermentada, onde o pH não diminui tanto. Esses autores, eles desenvolveram uma silagem de peixe para ração artesanal para tilápia e testaram essa ração artesanal no cultivo da tilápia. Olhem só, uma composição: 58% de silagem de peixe, 18% de farelo de algodão, 7% de farelo de soja, 15% de milho e 2% de calcário. O que eles perceberam quando eles administraram essa ração para tilápias? Perceberam um bom desempenho produtivo, igualável aos peixes tratados com ração comercial. Perceberam também redução dos lipídios corporais das tilápias alimentadas com essa ração artesanal, e olhem que interessante, redução de 42% dos custos com ração. Esse valor, ele é altíssimo quando nós pensamos nos custos com ração como um todo. Claro que nem tudo são flores, né? E o produtor que desejar fazer essa ração, ele precisa ter um cuidado especial com a qualidade da água, uma vez que ela tende a piorar com o uso dessas rações artesanais, certo? Então, essa é uma alternativa de agregação de valor bem interessante e também de diminuição de custos de produção. Existem outras formulações de ração artesanal, além dessa que eu apresento para vocês. Ok? E além disso, além da ração para peixes, existem trabalhos que testaram e comprovaram a eficácia da silagem para outros animais, como, por exemplo, para ovelhas. E perceberam que o crescimento de outros animais, ovelhas, suínos também, o crescimento desses animais, ele é melhorado e aumentado em função de rações com o uso de silagem, uma vez que o que acontece dentro da silagem? Acontece uma hidrólise do teor proteico, ou seja, quando acontece uma hidrólise da proteína, nós temos peptídeos, que são pequenos pedaços de
proteína, por uma versão bem simplista, né? Nós temos esses peptídeos que são mais absorvíveis pelo organismo animal. Então, isso torna interessante não só para o uso para peixes, como para outros animais também. Certo? Além da silagem, nós temos os hidrolisados proteicos. É claro que a silagem ela é um tipo de hidrolisado proteico, uma vez que a hidrólise acontece a partir de enzimas endógenas, aquelas que já estão presentes no músculo do pescado. Entretanto, nós temos os hidrolisados, aqueles produzidos com a adição de enzimas exógenas. Ou seja, esses hidrolisados são produtos constituídos por aminoácidos livres e peptídeos com diferentes massas moleculares. E o que esses aminoácidos livres e peptídeos fazem para quem ingere um hidrolisado proteico? Fazem com que esse produto ele seja absorvido de uma forma muito mais rápida do que ingerindo o pescado in natura, por exemplo, né? Minimamente processado. E esses hidrolisados, eles têm alto valor nutricional, principalmente por conta dessa alta digestibilidade e fácil absorção desses produtos. Trouxe duas fotos aqui porque esse hidrolisado, ele fica liquefeito, mas por processos de desidratação, ele pode ser seco também. Os hidrolisados, eles têm diversos usos, e inclusive usos muito nobres, né? Como que nós obtemos um hidrolisado? Através do uso de enzimas exógenas. E existem diversas enzimas comerciais a partir de diferentes fontes. Então, a matéria-prima moída, normalmente carne mecanicamente separada ou aparas da filetagem moídas também, adição de água, aí se ajusta o pH para ácido ou base conforme a característica da enzima, se aquece essa matéria-prima também conforme a temperatura da enzima, e aí se adiciona essa enzima comercial. Posteriormente se faz a hidrólise, acontece a hidrólise enzimática durante um processo de homogeneização, como vocês estão vendo nessas figuras aqui ao lado, e posteriormente nós inativamos as enzimas através do aquecimento ou ajuste do pH. E aí a gente tem o hidrolisado proteico, que é essa última figura aqui do canto. Claro que esse é um hidrolisado bruto, né? E que ele pode ser passado por processos de filtragem, clarificação, para a gente ter um hidrolisado seco e esse produto de maior valor agregado. Entretanto, esse próprio hidrolisado líquido, ele já pode ser utilizado para diversos fins, inclusive como palatabilizante para pets. É claro que vocês estão vendo aqui que a produção de hidrolisados exige maquinários específicos e uma estrutura específica para obtenção. Entretanto, as aplicações dos hidrolisados, elas são inúmeras. Trouxe aqui até 2 produtos que já existem, não aqui no Brasil, né? Que já existem e que exploram bem essas uma vez que os hidrolisados eles podem ter capacidade antioxidante. Então, existem diversos produtos explorando essa capacidade e sendo utilizado como medicamento. Ou seja, imaginem a agregação de valor a esses hidrolisados proteicos de peixe, que são diferentes de qualquer outro produto. Esses hidrolisados eles podem ser utilizados como palatabilizante em rações, não só para peixes, como para outros animais também, principalmente nas fases iniciais de peixes, mas também já foi documentado o uso de hidrolisados no desmame de leitões com eficácia. Aqui no Brasil, a gente ainda não tem uma legislação para hidrolisados proteicos. Entretanto, na Europa, nós já temos hidrolisados e uma legislação que estabelece o uso em sopas e em cereais matinais e outros produtos com alegação de propriedade funcional.
Pode ser utilizado como fertilizantes também, principalmente para aquelas culturas que demandam mais cuidado, né? Que tem altíssimo valor agregado, e também na pesquisa como meio de cultura bacterianos. Existem pesquisas, inclusive, que demonstraram que in vitro, né? Isso em laboratório, que hidrolisados têm até ação contra o câncer. Isso não é maravilhoso? Então, é uma característica incrível que os hidrolisados têm, justamente por esses peptídeos estarem mais disponíveis, certo? Temos que falar um pouco também sobre curtimento de peles. O couro de peixe, ele tem um diferencial em relação aos outros couros, principalmente por essa característica exótica que ele tem. Ele é tão resistente quanto o couro bovino e, ultimamente, ele tem tido um reconhecimento bem grande do mercado da moda e fazendo com que cada vez mais nós encontremos produtos com altíssimo valor agregado. Alto valor agregado, trouxe um exemplo aqui para vocês, tá? Essa foto aqui é de ontem, dessa bolsa de couro de pirarucu, né? Olhem o precinho dela aqui. E é linda, né? Então, nós, a partir do couro de peixe, e percebam que essa bolsa ela tem um valor bem maior do que se fosse couro bovino, né? Então, a agregação de valor que se consegue através do curtimento de peles de peixes é muito alta. E existe um mercado bem específico para isso, né? E esse reconhecimento pela moda que é o interessante. É claro que o curtimento de peles é um processo bem longo, né? Mas basicamente as etapas de curtimento são operações de ribeira, remolho, caleiro, desencalagem, purga e desengraxe, operações de curtimento, píquel e curtimento, e aqui o curtimento ele pode ser realizado com taninos sintéticos ou vegetais, ou mesmo com outros produtos inorgânicos, como por exemplo o cloro. E, a partir do curtimento, vem as operações de acabamento, neutralização, recurtimento, secagem e amaciamento. Todas essas etapas, elas são desenvolvidas dentro de um fulão, como vocês podem observar nesse exemplo aqui. E as peles, elas são transformadas em um material imputrescível, resistente e inovador, que é o couro de peixe. Então, o processo de curtimento de peles, ele envolve diversas etapas, né? Conforme a matéria-prima, a gente pode ter, conforme a espécie, a gente pode ter diferentes quantidades de cada um dessas etapas, desses ingredientes que vão nessas etapas, certo? Mas é uma alternativa para o aproveitamento também desses resíduos. E por que não escamas, né? Falamos de curtimento de peles, um subproduto do curtimento de peles seriam as escamas, ou seja, um resíduo do curtimento. E elas representam, olha, quase 30%, dependendo da espécie, né, do total da pele do animal. E existem diversos usos de escamas. Extração de colágeno e queratina. Existem trabalhos que avaliaram a utilização de escamas em biofiltros, inclusive para o processo de tratamento de resíduos de curtume, essas escamas. Também podem ser utilizadas para fertilizantes, farinha, silagem e, é claro, né, artesanato. Trouxe aqui para vocês um esquema bem básico de processamento de escamas para artesanato. Consiste, bem simples também, consiste basicamente nessas escamas em natura livre, sendo submetidas a uma lavagem, tingimento, fixação e posteriormente uma desidratação. E aí a gente tem o uso dessas escamas também. Além de escamas, existe a gelatina de peixe. Essa gelatina, ela tem características um pouco diferentes da gelatina produzida a partir de bovinos.
Entretanto, né, essa gelatina é uma proteína obtida a partir da hidrólise controlada da estrutura do colágeno de ossos, cartilagem e peles. Nós sabemos que existem comunidades que não comem derivados de bovinos, né? Então, a gelatina de peixe é uma alternativa para essas comunidades, e nós sabemos que a gelatina tem um uso inúmero, um uso muito grande, tanto na indústria alimentícia como na indústria farmacêutica. Quando a gente pensa naquelas cápsulas moles, né, a gente logo lembra de gelatina, que são feitas à base de gelatina. E também, né, existe ela sendo, pelo alto teor de colágeno que tem a gelatina, ela pode ser vendida em cápsulas também para quem deseja ingerir colágeno. Nós temos a gelatina também. Esse processo de obtenção também exige em laboratório, exige diversas etapas, e essa obtenção pode ser através de hidrólise alcalina ou ácida da pele. Nesse exemplo aqui desses autores, é gelatina a partir de pele de tilápia, mas a gelatina ela pode ser produzida a partir de ossos também. Basicamente, essa gelatina passa, esse processo de obtenção passa por um pré-tratamento da matéria-prima, seja por hidrólise alcalina ou ácida, posteriormente extração da gelatina e depois purificação e secagem dessa gelatina. Olhem nessa foto aqui um gel de gelatina de pele de tilápia e aqui a gelatina em pó liofilizada. Então a gelatina é mais uma alternativa de agregação de valor a esses resíduos. Existem também as enzimas digestivas extraídas a partir das vísceras do pescado. Dessas enzimas, as principais que mais vêm sendo estudadas são as proteases, ou seja, enzimas que fazem a quebra da proteína. Essas enzimas, elas são muito utilizadas tanto na indústria farmacêutica, e inclusive existem enzimas extraídas a partir de vísceras de peixe sendo estudadas para uso em pomadas para o debridamento de feridas. Quando a gente pesquisa, né, existem até trabalhos que demonstram a evolução de feridas com o uso de pomadas à base dessas enzimas, que são as colagenases. Então, isso é muito interessante, um campo altíssimo de atuação. Não falei, né, pensando nisso agora, mas as peles, elas também podem ser utilizadas pela indústria, pela médica, pelo setor médico, né? Que são as peles sendo utilizadas para o tratamento de queimaduras também. Também essas enzimas, elas podem ser utilizadas em indústrias de alimentos e de detergentes, não só detergentes, quando a gente fala em detergentes, tem todo aquele campo, né, de sabões que são produzidos. E essas enzimas, elas podem ser utilizadas e também, é claro, para o uso em pesquisa científica. Então, já existem diversos estudos isolando essas enzimas a partir das vísceras do pescado. E é claro, né, farinha e óleo, e posteriormente vou falar também sobre como fazer a compostagem. Farinha e óleo de peixe são produtos bem conhecidos em nutrição animal, e a inclusão em rações para animais aquáticos varia de 2% a 60%. Ou seja, a maioria das rações para peixes, elas levam a inclusão de farinha de peixe, uma vez que o teor proteico é bem alto. Para a produção de farinha e óleo, então, exige um maquinário específico, mas além do maquinário específico, exige um alto volume de resíduos para que o custo-benefício da instalação de uma farinheira seja interessante. Então, essa unidade de processamento, ela precisa ter um volume de resíduos acima de 5 toneladas por dia para que compense ter uma farinheira. De forma bem geral, esses resíduos, eles são cozidos com antioxidante,
Posteriormente ao cozimento, eles são prensados. Quando eles são prensados, então nós temos dois produtos, que é o líquido de prensa e a torta de prensa. Essa torta de prensa, ela passa por uma secagem, moagem, embalagem e aí nós temos a farinha de peixe. E esse líquido de prensa, ele passa por um vibrador, onde são separados o caldo e os sólidos, que seguem aqui para a farinha de peixe, e esse caldo separador, que é centrifugado para a obtenção do óleo bruto. Além da centrifugação, a gente tem essa água de cola que passa por uma evaporação, e nós temos esse solúvel concentrado de pescado, que também pode ser utilizado para alimentação animal. Mas, normalmente, da produção de farinha de peixe, nós temos esses dois produtos, que é o óleo e a farinha de peixe. Esse óleo, produzido a partir de farinha de peixe, ele tem características da farinha de peixe, a partir de resíduos, eles têm características diferentes do óleo produzido a partir de espécies marinhas. Esse sim é um óleo rico em ômega 3, certo? Esse óleo bruto, dependendo do uso que for destinado a ele, ele precisa passar por etapas de purificação para que seja feito o refino desse óleo, certo? Até ele ser utilizado para fins mais nobres, como, por exemplo, né, o óleo de peixe para consumo humano. E pode ser utilizado em N usos para o óleo de peixe, né? Trouxe aquilo como lubrificante, como veículo para inseticidas também, então, e entre outros destinos para o óleo de peixe. E por último, nós temos os compostos orgânicos a partir de resíduos de peixe. Ou seja, a compostagem de resíduos, ela é importantíssima para que esses resíduos eles não sejam destinados, por exemplo, sejam jogados na água, uma vez que eles são riquíssimos em nutrientes e acabariam eutrofizando o corpo d'água, ou que eles sejam enterrados. E isso poderia causar também a contaminação de lençóis freáticos. Então, os compostos orgânicos, eles são uma alternativa muito interessante porque eles suprem a necessidade de tratar o resíduo. E nós temos pequenos frigoríficos fazendo compostos orgânicos a partir de seus resíduos, o que apesar de ser um uso menos nobre, ainda assim é muito interessante e se for comparar com esses resíduos sendo jogados em aterros sanitários, né? E os compostos orgânicos em específicos, a partir de resíduos de peixes, eles possuem grandes quantidades de nitrogênio orgânico e inorgânico. Isso é importantíssimo para o uso na agricultura. Então, para pequenas quantidades, assim como a silagem, os compostos orgânicos eles são interessantes para o pequeno produtor também, uma vez que supre aquela necessidade de pequenas quantidades de resíduos que serão destinados de forma correta. Para realizar essa compostagem, nós precisamos basicamente de três itens, né? Maravalha ou palha de cereais, que seria substrato para fermentação, ou seja, uma fonte de carbono, o resíduo animal, que vai ser fonte de nitrogênio e é ele que vai sofrer a decomposição, e água, que vai catalisar essa reação. Em torno de 13% de água é a recomendação para que se faça essa compostagem. E, de forma opcional, como fonte de micro-organismos, podem ser colocados cama de aviário, leite fermentado ou algum outro inóculo, certo? Então, essa compostagem, normalmente aqui, a maravalha ou palha de cereais colocado na proporção de 3:1, e a cada 10 a 15 dias, esse composto ele precisa ser revirado e em torno de 25 a 60 dias a gente tem o produto final, né, que é esse composto orgânico que pode ser utilizado na agricultura.
certo? Então, olhem nesse exemplo aqui de leiras, né, para o preparo de compostagem, como vocês podem ver aqui, certo? Como considerações finais, então, dessa palestra, vocês perceberam que existem inúmeras e interessantes alternativas para agregação de valor a esses resíduos do pescado, e de forma que o pescado seja aproveitado como um todo. Uma vez que a gente aproveita o pescado como um todo, a gente tem um aumento de renda para a cadeia produtiva, certo? Então, em vez da gente transformar em subprodutos, a gente pode trazer esses produtos como coprodutos, ou seja, um produto que tenha um valor tão nobre quanto o filé, por exemplo. Além disso, a gente tem essa transformação dos resíduos em subprodutos e coprodutos, como eu falei, certo? E assim eu termino essa palestra, agradecendo vocês pela atenção. Deixo aqui o meu e-mail para quem tiver interesse em se aprofundar em algo mais do que eu falei aqui, dessas tecnologias de processamento, tá? Eu vi que talvez aqui no chat tenham algumas questões. Sheila, se você quiser conduzir. Obrigada, Helenice. Parabéns pela sua apresentação, por tudo que você trouxe aqui para a gente. E aqui eu deixo aberto, se alguém tem alguma pergunta, quiser abrir o microfone e direcionar a pergunta para a professora Helenice, fique à vontade. Enquanto o pessoal pensa aí, Helenice, deixa eu fazer uma pergunta para você. Em relação ao pequeno produtor, você consegue perceber mercado para algum desses produtos que você possa indicá-los e incentivá-los, que seja de uma forma mais direta e mais fácil para que eles possam, digamos assim, investir ou estudar essas alternativas? Para o pequeno produtor, eu acho que o que é interessante é o preparo de silagem, da compostagem e também desses produtos à base de peixe. E eu vejo perspectiva e vai depender da rede de contatos que ele tiver, certo? Então, para que ele consiga difundir esses produtos que ele fizer. Entretanto, eu acredito que tem sim um grande campo, uma vez que o filé não. Os produtos à base de peixe, eles são palatáveis, né? São deliciosos e eu acredito que tem sim um bom campo para que os consumidores recebam esses produtos que sejam feitos. É claro que depende do engajamento, né? Tanto para a divulgação desses produtos, como para o preparo deles, que vai envolver sair da zona de conforto, eu acredito, né? Certo. O Wellington tem uma pergunta. Wellington, se você puder, não sei se você está podendo falar, mas se você puder abrir o microfone, pode fazer a pergunta. Fica à vontade. Ele escreveu aqui no chat, né? Quer falar, Wellington? Ou quer Se que eu você... leia? Eu vou ler então, Helenice, para você, o que ele escreveu. Existem estudos sobre a modificação do sabor e textura da carne, né, o filé do pescado, quando o mesmo é exposto a estresse decorrido do período de abate. Uma comprovação disso é demonstrado quando analisada a presença da enzima superóxido dismutase, enzima liberada quando o organismo é mantido sob estresse. Poderia falar sobre como evitar que isso ocorra caso haja animais abatidos sob estresse, quando se perde em valor comercial, caso perca, e valor nutricional dessa carne? O Wellington, você vai Wellington. adorar a tecnologia do pescado. E isso daria pano para eu falar aqui mais 1 hora, pelo menos, tá? Que é falar sobre o estresse pré-abate e a influência sobre a qualidade da carne. Você deve estar trabalhando com essa enzima, né? Com a professora Cláudia. Já trabalhei com ela também. Já tem um trabalho publicado que demonstra alterações da expressão gênica dessa enzima em animais que passaram por estresse pré-abate. E é um dos tópicos
da disciplina de tecnologia do pescado, né? Uma vez que eu trabalhei com isso durante o doutorado e venho trabalhando até hoje. Então, realmente, o estresse pré-abate, ele acarreta. Você colocou ali modificação do sabor. Na verdade, não chega a alterar o sabor, porque o sabor ele é percebido através, por exemplo, de lipídios, e a gente não, do teor lipídico do pescado. E a gente não tem alterações em lipídios, entretanto, a gente tem alterações instrumentais na qualidade da carne. Textura, capacidade de retenção de água, cor da carne, todos eles são afetados e comprovadamente afetados pelo estresse pré-abate, certo? E uma vez que o animal foi abatido com estresse, existem diversos níveis de estresse e diversas formas de compensação do animal àquele estresse que ele sofreu. Então é um assunto que dá muito pano para manga, mas de forma bem reduzida, bem resumida, a gente tem sim alterações na qualidade da carne e uma vez que o animal passou por estresse pré-abate, essas alterações elas são irreversíveis, ou seja, o tratamento, digamos assim, é fazer com que os animais sejam abatidos com um mínimo de estresse, certo? E é interessante isso porque a gente faz essas análises no laboratório e aí a gente leva para análise sensorial, com consumidores não treinados mesmo. Não, sem treinamento nenhum desses consumidores. E eles percebem as alterações que a gente encontra nas análises instrumentais, ou seja, essa qualidade afetada, ela é real. Essa pior qualidade dos animais, dos filés de animais que passaram por estresse pré-abate, ela é real. E, inclusive, é algo que os frigoríficos, eu acho que estão percebendo e começando a explorar isso, uma vez que quando um filé ele tem uma menor capacidade de retenção de água, significa que ele está perdendo água. E seja 0,5% que ele tenha entre um não estressado e um estressado de menor capacidade de retenção de água, imagine o quanto que 0,5, 0,4, 0,3 é quando a gente compara o todo de produção de filé de um grande frigorífico. Então, é algo interessante, não só do ponto de vista de bem-estar animal, como também do ponto de vista de lucratividade dos frigoríficos, tá? Mas, Wellington, a gente se encontra em tecnologia do pescado, tá? A gente vai falar bastante sobre isso nessa disciplina. Sheila? A professora Jane quer falar. Pode falar, Jane, fica à vontade. Eu só queria agradecer a professora Lenice, agradecer os presentes. Eu vou ter que sair, eu tenho que dar aula agora, falta 2 minutos para entrar na minha turma. Eu já tinha pedido 15 minutos de tolerância, mas eu tenho que ir porque hoje é seminário. Então, muito obrigada, professora. Conte sempre com a FACE, com os nossos cursos de extensão. E, mais uma vez, obrigada a todos os presentes, tá? Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu vou só minimizar minha câmera e entrar na outra sala. Mas eu vou ficar aqui porque se eu sair, a gravação para, né? Então tem que ficar aqui também. Tá bom? Obrigada. Um abraço. Obrigada, Jane. Bom, também quero agradecer. Não sei se alguém tiver mais alguma pergunta, pode me interromper. Sheila, o Fica à João vontade, comentou no chat, ele tá. perguntou se existe alguma maneira de utilização dos resíduos dos crustáceos. Existe sim. Inclusive os crustáceos, eles têm, além dessas habituais, dessas que eu falei, por exemplo, silagem, farinha, só que a farinha de crustáceos, ela tem menor valor comercial e menor qualidade também. Entretanto, para crustáceos, a gente tem com altíssimo valor agregado, né? Extração de pigmentos carotenoides,
extração de pigmentos carotenoides, uma das principais. E também produção de quitosana, quitina e quitosana, e essa sim é interessantíssima, super na moda a quitosana, né? A partir de resíduos de crustáceos. A um nível mais simples, existem trabalhos que fizeram farinha para consumo humano, farinha a partir de cabeça de camarão e utilizaram como saborizante, por exemplo, em uma salsicha. Eles fizeram uma salsicha de peixe com esse saborizante, a partir de resíduos do camarão. E aí, esse trabalho é bem interessante, porque aí eles fizeram uma salsicha de camarão, imaginem uma salsicha de camarão, que cara que ela fica, né? E fizeram uma salsicha com surimi e inseriram esse saborizante de camarão, essa farinha. E os provadores adoraram, ou seja, eles não conseguiram perceber a diferença entre a salsicha saborizada e a salsicha de camarão. Então, apesar de como farinha ela ter uma qualidade inferior como concentrado proteico, né, uma vez que não tem teores expressivos de proteína bruta, tem essa alternativa para o uso como saborizante. Mas o que a indústria tem explorado e que tem altíssimo valor comercial hoje em dia é a produção de quitosana. Extração de quitina a partir de exoesqueletos e cabeças, né? E a partir da quitina, produção de quitosana. Certo? Eu acho que o professor Aldi tinha levantado a mão também, né? Sim, é verdade. Professor Aldi, pode ficar à vontade. Ok, valeu. Primeiro, queria dar os parabéns, ele disse. Tá bem baixinho o seu microfone. Oi? Agora ficou melhor. Não, agora estou te ouvindo bem. Estava baixinho o teu áudio. Legal. Queria dar os parabéns a Denise. Né? Para mim é muito legal ver aí todo esse teu domínio que você traz. Então, parabéns. E eu vi que você colocou várias opções que a gente aqui sempre falava assim, a indústria de segunda geração, que seriam os produtos processados. Agora nós estamos numa discussão, já foi aprovado no ano passado, o selo ARC para a agricultura familiar, né, para pequenas. E está na consulta pública a questão do pescado, talvez ainda esse ano saia, né, por causa da pandemia, a gente teve as dificuldades. Como que tu vê essa questão de você criar pequenas indústrias com essa questão de produtos processados para você vender em feiras ou vender direto na questão do comércio mais local, regional, e você tem algumas possibilidades interessantes ali, né? Como é que você vê aí na região de vocês, se isso seria uma oportunidade? E você trabalhou com a questão da alimentação escolar na época da tua graduação e tal, e viu algumas coisas bem interessantes. Como é que tu vê depois que bastante essa questão do peixe sem cara de peixe? Uhum. Eu acho que é um nicho muito grande a ser explorado e que exige um arranjo produtivo que encare isso e que faça isso acontecer realmente, porque eu acredito que campo tem. Por exemplo, quando a gente vai em hamburguerias, é bem comum a gente encontrar hambúrgueres à base de peixe com boa saída. As próprias lanchonetes. Então, eu acho que é só uma questão de ter esse produto à disposição do mercado consumidor. E aqui em Dourados, em específico, nós temos várias feiras de produtores e eu acho que todos os dias da semana elas estão em lugares diferentes. E essas feiras elas atraem muito público e seria uma ótima forma de, além, é claro, de lanchonetes, seria uma ótima forma de escoamento desse produto. Eu acho que infelizmente a gente esbarra nessa questão do produtor, não, do dono do frigorífico, talvez desacreditar nisso por haver pouco mercado. Eu gosto de um exemplo de um frigorífico que eu visitei, e eles, há muito tempo atrás, né? E eles tinham uma máquina de desossa, uma despolpadeira, e ela estava parada. E aí eles falaram assim, a gente não tem como escoar esse produto.
Então, o que falta, sim, é a divulgação. Inclusive, como a gente falou sobre alimentação escolar. Gente, isso e essa carne mecanicamente separada é uma ótima forma e exige realmente uma divulgação maior desse produto e pessoas interessadas em colocar isso no mercado. Porque eu acredito que nicho de mercado tem. Aproveitando, professor Aldi, é uma honra tê-lo aqui, né? Foi uma surpresa, né, te ver aqui. Eu não sabia que esse projeto estava aqui. Para quem não conhece, né, o professor Aldi foi meu primeiro orientador desde do ensino médio, né? Eu tive uma bolsa de ensino médio, ele que me encontrou, ele que destinou eu para engenharia de pesca, que eu estava lá, não sei, foi até a minha casa, né, professor, lembra? E é um prazer encontrá-lo aqui. É claro que a vida tomou caminhos, né, que fez que a gente se distanciasse, mas tenho enorme carinho pelo professor. E a internet aproxima. Aproxima, né? Olha hoje, né? Tá certo. Muito legal ter vocês todos aqui. Obrigada, professor Aldi. Helenice, essa palestra, né, essa sua aula, ela vai ficar gravada, depois a gente vai disponibilizar para que vocês possam, então, encaminhar para quem não pôde estar aqui, né, como eu comentei no início, principalmente os produtores rurais que tiveram alguns problemas, não só pela questão do sinal, mas às vezes pelo manejo mesmo no campo, né, e o horário. Mas eu quero agradecer, assim, com muito carinho a professora Helenice por se disponibilizar, estar conosco aqui no projeto, professor Aldi, que inclusive já vou aproveitar o gancho de falar do professor Aldi, ele vai estar com a gente no dia 20 desse mês, no mesmo horário, às 18 horas, e ele vai estar falando sobre produção de peixe para pequenos produtores rurais. Então, todos estão convidados, a gente vai encaminhar um convite, né, para vocês que se inscreveram, e vai ser uma honra tê-los aqui com a gente novamente. E aí eu quero agradecer também a presença da professora Cleonice, que esteve aqui, o professor da Clênia, que esteve durante a palestra aqui com a gente também, a professora Maria do Carmo, não sei se ela está aqui ainda, mas ela estava aqui com a gente, e alguns produtores que conseguiram também estar aqui online, né? A Honorina, não sei se ela está ainda, acho que está, né? A Honorina, o Ademar, o Olavo, entre outros, e desculpem se eu não falei o nome dos outros, que estejam aí ainda, ou que já saíram. O professor Igian também estava aqui, está aí ainda, professor Igian. Então, assim, agradecer imensamente a presença de todos. Espero que vocês estejam com a gente no próximo encontro. E a professora Helenice, se quiser deixar uma saudação final, pessoal, fica à vontade. Pessoal, agradeço a atenção que vocês deram nesse esforço nosso de divulgar a tecnologia do pescado, tá bem? E fico à disposição para quem quiser continuar conversando sobre isso, tá bem? Sheila, muito obrigada pela oportunidade e pelo convite, tá bem? Boa noite a todos. Obrigada, Helenice, obrigada a todos os alunos, atenção, pelo carinho, estendo o convite aí para os colegas, né, os professores, os alunos e produtores, para estarem com a gente ainda nesse projeto, tá bom? Pessoal, tenham todos uma boa noite e muito obrigada. Até mais. Até mais, tchau. Tchau.